É isso aí, rapaziada. Uma boa noite, boa tarde, bom dia para a hora que você estiver ouvindo a gente. O Lou Camiseiros hoje um programa um pouco diferente, um pouco especial. A gente recebendo dois convidados, normalmente são acostumados com um convidado, hoje com dois, porque a gente vai falar de uma região. Quando a gente falou do futebol nordestino, era a região com a história e a cultura regional mais forte que tem no Brasil. E o futebol do norte não fica um pouco atrás, mas tem um folclore um pouco cômico. Eu acho que tem o maior folclore do futebol brasileiro, das histórias, principalmente as cômicas, é no futebol do norte. O futebol, infelizmente, é um futebol um pouco mais pobre do Brasil. Ele tem várias competições deficitárias. Tudo bem, não é exclusividade do norte, mas eu acho que o norte ele tem um futebol um pouco afastado do resto do país. Aí é cultural, é histórico, não tem para onde fugir. Recebendo hoje o Renato Oliveira. Renatão, boa noite para você. E dois grandes parceiros. Estou começando por ordem de idade aqui, sem ofensa, pelo Leandro e Santiago, parceiro aí da InterTV, afiliado da TV Globo aqui no Rio. Já rodou pelo Pará, pelo Tocantins. Leandrão, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse futebol, desse bate-papo aqui sobre o norte do país hoje. Valeu, obrigado aí pela recepção. Vamos contar umas historinhas, né? Tio Leandro, contos do norte. Tio Leandro, contos do norte. E também o nosso Juan Rodrigues, o Carrasquinho, que já trabalhou aqui no Rio, tá hoje, já foi da afiliada da TV Globo em Rondônia, hoje está na CBN de Rondônia, e é um grande amigo, um colecionador que a gente fez nesses últimos anos aqui, nessa briga nossa por colecionar e achar camisa histórica, né, Juan? Boa noite. Boa noite, Mandi, boa noite, Renato, boa noite, Leandro. É um prazer poder participar com vocês, né? Eu, como fanático por futebol, por esporte, né? Vivi uma rádio 24 horas de esporte, agora estou podendo fazer um pouco desse início do esporte aqui no norte, ao menos na questão das transmissões esportivas, no que se diz da CBN, que é novinha, tem 2 anos de idade só, né? E estando aqui, tendo futebol em qualquer lugar do mundo é sempre interessante. E é sempre bom falar sobre isso, é um prazer estar por aqui. Show de bola, então. A gente sempre fala que a gente tenta atrelar um factual para trazer para o programa, para falar de camisa, que é o nosso foco aqui, de histórias. Mas o factual interessante é que Rondônia foi o primeiro estado do Brasil que decidiu o futuro do seu futebol. O campeonato rondoniense que estava em andamento, ele foi paralisado, assim como todas as outras competições, por conta do coronavírus. Ele retorna em novembro, no final do ano, já para servir até como uma preparação para o início da temporada de 2021. Não foi isso aí que foi decidido hoje, Juan? Conta um pouquinho mais de detalhe para a gente sobre o futuro do Campeonato Rondoniense de 2020. É isso mesmo, Mandi. Foi uma proposta que foi levantada pelas equipes do Porto Velho e do Real Ariquemes, foi discutido no último dia 30, a situação dessa proposta, de como é que funcionaria, e a maioria dos clubes foi a favor, né, de ter o campeonato em novembro. Qual a ideia? Deixar essa pandemia acabar e usar o campeonato justamente para ser uma preparação, principalmente esse ano foi observado bem de perto. O Vilenense fez um grande jogo contra a equipe do Boa Esporte na Copa do Brasil, que é muito importante, mas não conseguiu passar, porque sempre falta alguma coisa. E a ideia é aproveitar esse tempo para diminuir um pouco essa questão de faltar alguma coisa, porque quando começam as competições nacionais, normalmente o Campeonato Rondoniense ainda não começou ou está nas primeiras rodadas. Então eles querem decidir um campeonato e já se preparar para quem vai para as competições nacionais. O detalhe interessante é que a equipe do Porto Velho, o Real Ariquemes, né, são duas equipes que já estavam classificadas para a segunda fase, e o Genos, que foi uma outra equipe no grupo A, que não tem chance nenhuma, mas para manter sempre a questão de disputar todos os campeonatos que é solicitado, ele vai para a disputa também. No grupo B, o Barcelona e o Guaporé, que não tinham mais chance, são equipes que não vão disputar. O restante, então, são 7 de 11, reduziu, 7 times vão disputar essa fase final, lembrando que essas equipes não vão ser penalizadas para o próximo ano, até diante de tudo que aconteceu. Agora a gente não sabe como é que vai ser o formato, se vai continuar, se vai terminar as rodadas que faltavam e vai para o mata-mata. A federação ainda não se posicionou quanto a isso, mas fato é que, inclusive,
o pessoal já está empolgado para novembro, já tem time até anunciando o reforço, falaram que o Jobson vem para cá. Né? Só que, assim, o mesmo presidente que falou do Jobson vindo para cá, foi o mesmo que falou do Locabreu e não veio, e o Ramon, que é ex-Flamengo e ex-Atlético Mineiro, veio, ex-Botafogo também. Então, quer dizer, 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. O Ramon conversou comigo, ele falou que vai renovar, né? Que o presidente ainda vai conversar com ele para renovação. Já pensou Ramon e Jobson disputando o final do Campeonato Rondoniense? Vai ser interessante, hein? Vai ter 6 meses aí para se preparar, né? O Jobson tem 6 meses para entrar em forma. Ou 6 meses para não fazer besteira. 6 meses para não fazer alguma besteira, né? Mas saiu até no Globoesporte.com, ou, se eu não me engano, a contratação dele, ou foi só um pessoal não, assim, eu cheguei a ver no Globo Esporte. O Juan falou um detalhe interessante, que o Vilhenense saiu para o Boa Esporte na Copa do Brasil, com esse regulamento que, com perdão da palavra, é uma bosta, que o empate beneficia o time visitante na primeira fase. Na segunda fase leva para os pênaltis, mas na primeira fase beneficia o visitante. Eu acho esse regulamento ridículo. E você falou de Copa do Brasil. Pode falar, Juan. O detalhe é que eu acompanhei o jogo, o Vilhenense fez uma partidaça, mas como eu falei, sempre falta alguma coisa para os times do Norte. O Vilhenense talvez seja hoje, junto com o Porto Velho, um dos novos ricos, né? Ricos, entre aspas, porque tem mais estrutura do que os outros. Mas o dono do Vilhenense, ele tinha uma parceria com o Vilhena Esporte Clube, que é o VEC, que é o maior time da cidade, mas que ele acabou não se entendendo muito com o antigo presidente, decidiu fundar o Vilhenense, que já nasceu grande, já nasceu com CT, já nasceu com muita coisa, já quase chegou no primeiro ano, inclusive teve o Mirandinha como técnico, Mirandinha que jogou no Newcastle, e no segundo ano conseguiu o título, né, do campeonato. E tem o Ariel, que foi até quem fez o gol contra o Boa Esporte, como um excelente jogador de qualidade, contrata muita gente, né, do Paraná, e é um time que pode despontar, não se surpreenda se esse nome, se esse time despontar, de repente conseguindo alguma coisa. Mas tem que manter a pegada, né? Porque, de repente, faz um ano não chega, faz 2 anos não chega, aí começa a tirar o pé. Eu torço para que não. Isso acontece muito nesses times que surgem de uma briga, aí tem um aporte, eles se fortalecem, mas dá 2 anos dá pau, desiste, abandona investimento. Eu lembro quando o Vilhena começou, chegou a disputar uma Copa do Brasil, enfrentou a Ponte Preta numa Copa do Brasil. O Palmeiras também. Mas quando o Vilhena voltou, ele parou de jogar, ficou licenciado um tempo, salvo engano, por problemas financeiros. E quando voltou, já voltou desistindo também. Acho que não conseguiu nem terminar o campeonato. Então, foi uma confusão que aconteceu no gramado, porque a arbitragem... O Leandro caiu aqui, mas se Deus quiser ele volta para brilhantar a nossa... Para contar a história do chocolate. A história do chocolate. Ó, já tá voltando. Tá voltando. O detalhe, o Mandi, sobre essa questão do Vilhena, foi que foi um lance que aconteceu com um atacante muito folclórico aqui, que é artilheiro várias vezes, mas é folclórico, coleciona expulsões, que é o Marco Aurélio, né? Deu toda uma confusão, 3 expulsos para um lado, até cachorro entrou em campo naquela partida, né? E o presidente simplesmente mandou os atletas sair de campo, né? Não terminou a partida, né? E acabou que o time desistiu da competição e acabou punido por 2 anos. Vai para o segundo ano agora, vamos ver se volta o ano que vem, porque é o maior time. O Leandro foi abduzido, tem até um disco voador ali em cima, o reflexo da lâmpada. É verdade. Ô, Leandro, a gente estava falando aqui, o Juan falou do negócio da Copa do Brasil, desse regulamento ridículo, né? Que o time visitante tem que ganhar o jogo para classificar, o empate elimina ele. Aí você tem o Botafogo, que foi beneficiado pelo empate, você tem o Cruzeiro, o Caxias massacrou o Botafogo, o Cruzeiro chegou a passar um sufoco com o São Raimundo de Roraima, teve mais time, vai me fugir. Ano passado, o Juazeirense foi eliminado pelo Vasco num pênalti escandaloso que deram para o Vasco. E a gente tem isso. E o Leandro, ele acompanhou. O Leandro foi repórter há muito tempo no Pará, no Tocantins. Ele acompanhou até a saga do Águia de Marabá, que eu acho que foi o time do interior do Pará, que fez a maior graça nos últimos anos. Tudo bem, teve o Independente, que foi campeão estadual já uma vez. O Bragantino, de vez em quando, está fazendo uma graça nesse retorno.
mas o Leandro acompanhou. Como é que foi, o Leandro, aí para você que estava no Pará, que com certeza cobria a dupla Repar, ver a ascensão que o Águia teve? O Águia chegou perto de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Águia não subiu da Série B da Série C para a Série A do Brasileiro em 2009 por um gol. Um gol. Ele empatou em todos os critérios com o Duque de Caxias. Aí o critério de desempate era o gol marcado. Ele perdeu por um gol o acesso. Na última rodada, derrota para o Guarani, sem contar jogos bobos que ele acabou perdendo aí no octogonal final. E isso sem jogar em casa, porque todos os jogos do Águia foram no Mangueirão. Ele não pôde jogar no Zinho Oliveira. Na Copa do Brasil, como você falou, foi o time que mais fez graça mesmo. Venceu, foi passando de fase. Contra o Fluminense, venceu por 2-1 lá no Mangueirão. Depois acabou perdendo no Maracanã. A arbitragem ajudou também, né? Mas você falou do regulamento de 2017, do regulamento que mudou da Copa do Brasil. Naquele primeiro ano, a gente teve várias surpresas. Eu estava no Tocantins e acompanhei o Gurupi eliminando Londrina. Foi uma grande surpresa. Depois eliminou o Rio Branco do Acre. O Londrina tinha esse rapaz aí do seu lado. Isso aí, ó. Até teve protesto da torcida do Londrina, porque eu lembro disso. Teve um jogador. Depois passou pelo Rio Branco, passou pelo Joinville. Aí depois, o que os clubes grandes perceberam? Vamos ficar na nossa. Então todo mundo joga fechadinho, porque o gramado é difícil, as viagens são longas. Então vamos fazer o feijãozinho com arroz, porque a gente é superior tecnicamente e fisicamente, e depois disso não teve mais zebra. Em 2017, você foi pegar, teve um jorro de zebras, depois não teve mais. E assim vai ser, enquanto continuar essa regra. Eu lembro de time grande eliminado, eu lembro só do Botafogo pro Goianense. Aparecidense. O Botafogo para Aparecidense. Você tem o Sport que saiu para Tombense também, mas você não vê assim, nenhuma outra zebra absurda, né? Não, mas você teve, por exemplo, jogos, por exemplo, naquela Copa do Brasil, eu falei agora do Gurupi contra o Londrina. Teve também o Muricy de Alagoas, que eliminou o Juventude. 3-0, foi uma sapatada aquele jogo, foi na quarta-feira à tarde, mas é aquela questão, né? Você já tira o Juventude de Caxias, leva ele para o interior de Alagoas, um sol de 4 horas da tarde na muleira do sujeito. Não aguenta. Leandro, o Renato, na época, a gente tem um grupo de um bolão de colecionador do Brasil e até do Peru. Tem um morador de Gurupi no bolão. O que ele sacaneou o Renato nesse time, o Gurupi eliminou a Juventude. O pior é que tinha um jogador do Londrina que, antes de começar a partida, ele fez um status chamando o estádio do Gurupi de Fazendão. É o Safira. O Alisson Safira jogou no Novo Horizontino. Tá que hoje está na Ponte Preta. Tá na Ponte Preta. E, cara, a torcida... Qual é o nome do jogador? Anderson Safira. Safira, grande Safira. O Matheus sabe como eu gosto do Safira. Então, assim, a torcida... Uma coisa platônica, ele e o Rodrigo A torcida protestou bastante, foi no aeroporto, deu bastante confusão por causa dessa derrota pro Gurupi, e o Safira foi, com certeza, o mais marcado, assim. Tanto que o apelido dele, 2017 inteiro, tinha jogos em casa, ele pegava na bola, a torcida vaiava, chamava ele de Fazendão, ironizando por causa da brincadeira de mau gosto que ele fez com o Gurupi. Menosprezou e ainda acabou eliminado. E o Gurupi, depois dessa Copa do Brasil, encheu o bolso de dinheiro e fechou as portas, né, Leandro? Fechou as portas, porque, infelizmente, o Tocantins, o futebol tocantinense, ele ainda é muito dependente das prefeituras. Os clubes de 20 anos para cá, o futebol tocantinense não avançou em gestão, pelo contrário, ele regrediu. Então, essa ultradependência foi ficando cada vez maior. E além da crise que tem no país, existe uma crise dentro do estado do Tocantins. E os clubes acharam que isso nunca atingiria eles. E no caso do Gurupi, o Gurupi achou, teve um lindo dia, a prefeitura falou, não vou mais te ajudar como antes, porque primeiro, o dinheiro está caindo menos, o Ministério Público do Estado do Tocantins passou a ficar atrás dessas doações, essa ajuda da prefeitura para a equipe do Gurupi, e sem contar que como os clubes vão ficando cada ano mais amadores em termos de gestão, não investem em novidades, eles passam a ter menos relevância política para os prefeitos, porque as rendas vêm caindo.
Então o Gurupi ficou sem o dinheiro, fechou as portas, porque não soube administrar isso. Onde está o dinheiro da Copa do Brasil? Não sei. Gurupiro. O pessoal do Muricy, que você citou, também fez, porque o Muricy, pouco tempo depois, passou por sérios problemas até de salário atrasado, teve uma questão até de um processo, uma penhora, não tinha dinheiro para o clube. Isso foi no ano seguinte. O Gurupina demorou uns 2 anos para fechar. O do Muricy foi no ano seguinte. Você sabe uma coisa que me contavam no futebol tocantinense até uns anos atrás, nos anos de vacas gordas do futebol tocantinense? Por exemplo, quando os prefeitos davam muito dinheiro sem pensar, sem pestanejar. O dirigente falava assim, não tenho como pagar os salários, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ficar devendo, mas eu vou pagar. E depois aparecia com carro novo. Essa questão da prefeitura, a gente até Vocês estão surpresos? Do Rio, a gente falou isso. Eu não estou nada surpreso. Vocês estão, tipo, todo mundo ficou assim meio, nossa, tá surpreso? Porque isso é o que acontece. A gente falou no programa especial do Rio, o grande problema do futebol do interior do Rio ter acabado, além da federação ajudar muito para que isso aconteça, é que os times do interior do Rio ficaram totalmente dependentes dos royalties do petróleo de prefeitura. O Macaé, a hora que o petróleo secou, o Macaé saiu da Série B do Brasileiro e agora está alternando entre seletivo e Série A do Carioca e Nacional, não tem nada. O Americano foi igual foguete para baixo. Exatamente, foi declinando. O Americano saiu da Série A do Carioca, o Goitacás foi para a Série C do Brasileiro. Na época do rebaixamento, eu trabalhava na Folha em Campos, eu acompanhei tudo o que aconteceu com o Goitacás, perdeu o aporte da prefeitura. O Goitacás foi de um ano que brigou para subir direto para a 3ª divisão do Campeonato Carioca. E nisso, um grande exemplo é o próprio Águia de Marabá. O Águia de Marabá, em 2008, Marabá veio uma sequência de prefeitos que não davam a mínima para futebol. O que o Águia fez? O Águia aglutinou forças dentro da cidade. Se você pegar as camisas antigas aí do Águia, que algum de vocês deve ter no armário, parece um classificado de jornal. Eu tenho uma da Superbola que é exatamente assim. Pois é, Leolá, quem aglutinou forças? A Leolá, a principal loja de departamentos do sul do Pará, veio junto o sindicato dos fabricantes de ferro Busa, o grupo Zucatelli, que é um dos principais grupos, Massey Ferguson e Mitsubishi do sul do Pará. Então, só empresário poderoso puderam dar uma bela de uma banana para a prefeitura. A prefeitura só cedia o estádiozinho Oliveira. Então, soube usar isso. Depois, com o tempo, acabou caindo. Mas foi um exemplo de como é que você pode ter uma vida sem prefeitura. E eu estou falando de Marabá, que nem se compara muito à cidade do interior do Rio de Janeiro em termos de PIB. Aqui é muito dependente de boa vontade de empresário para poder chegar junto, até porque sofre bastante com a questão justamente das prefeituras, a maioria delas não ligarem muito para essa questão do esporte. Né? Tem aquela ajuda, de repente, cedendo estádio, ajudando um pouco aqui, um pouco ali. Por exemplo, aqui em Porto Velho a gente tem um cara que é dono de um lugar de fisioterapia que ele faz serviço para os 3 clubes e muitas vezes sem cobrar, justamente pelo amor que ele tem pelo futebol, mas não entra muito dinheiro nesse tipo de situação. As camisas, eu cheguei de ouvir de um presidente, ô Mandi e amigos, é o seguinte: o cara me ofereceu 5 mil? O cara me ofereceu 5 mil, mas queria ficar aqui na parte da camisa. Eu não quis não, porque é jogo de Copa Verde, né? Você sabe. Aí eu pensando, poxa, precisando de dinheiro, a gente sabe que 5 mil, 10 mil, que seja, qualquer dinheiro que pingar para um clube desse é dinheiro pra caramba. Bota na manga, negocia, mas os caras não negociam, que ou é do jeito deles, ou não é, entendeu? E sofre bastante, né? Tem muito caso aqui de times recorrentes com atraso de salários. Vira e mexe ao Barcelona de Vilhena, vira e mexe ao Rondoniense. Os jogadores chegaram a apelar para a gente que teve uma época, no final do campeonato, que eles só tinham pão e mortadela e o aluguel deles lá na concentração estava para vencer, entendeu? E, inclusive, o técnico, ele teve que ajudar, muitas vezes, do próprio bolso, para os jogadores irem para casa, que eles foram abandonados. Então é muito assim, o empresário de fora vem, banca o time
e boa vontade de empresários locais, porque sofre muitas vezes com a falta de apoio até justamente do poder público. Então, todo um processo de convencimento que tem que ter para o time conseguir engrenar, conseguir alguma coisa forte. Quando tem um aporte financeiro bacana, chega rápido, como foi o Vilenense. 2 anos, um título. Você falou essa questão de montar, até para a gente até passar para a parte de história e camisa. Sabe o que acontece muito aí em Rondônia? Eu estou falando isso porque um empresário, eu trabalho aqui no Padrão, um empresário já me confessou isso. Na Justiça do Trabalho, hoje, quando você for processar alguém, você tem que processar na cidade onde era gerido o contrato de trabalho. O que acontece? É muito fácil para um time de Rondônia trazer 20 garotos de São Paulo, levar 20 garotos de São Paulo para jogar em Porto Velho. Acaba o contrato, não paga, os caras querem voltar para casa. Não vão ter nem condição financeira, se entrar com processo na justiça, de voltar a Porto Velho para participar de uma audiência de conciliação, porque sabe que não vai receber. Então é muito fácil. Fica anos e anos rolando isso, né? Eu lembro quando o Vilhena rodou para Ponte Preta na Copa do Brasil, meses depois teve um problema que os jogadores não receberam. Coincidência ou não, todos os jogadores eram do estado de São Paulo. Eu estou vendo porque o Leandro já cobriu muito tempo. Basicamente, o Juan está vendo isso no Barcelona, o Leandro já deve ter visto isso. Se aproveitam dessa brecha, digamos assim, da lei para dar calote nos jogadores, é muito fácil. E no Tocantins eu vou até mais longe. No futebol tocantinense você encontra na segunda divisão clubes que fazem a peneira e você tem que pagar pelo seu alojamento, você vai pagar pela sua comida, não tem salário. Isso acontece no Rio também, acontece em São Paulo, Espírito Santo. As divisões inferiores direto acontece isso mesmo no Rio. Aqui nem Série B tem, porque não consegue time suficiente para fazer uma Série B. Sabe quem sofreu com isso? Um exemplo disso? Episódio recente. Vocês vão lembrar esse nome, ficou histórico na Copa do Brasil. Caburé. Caburé foi a maior goleada na história uma vez, levou um pau do Atlético Mineiro. Depois outros golearam, mas o Caburé acho que ganhou um jogo e depois tomou uma goleada. Teve uma questão dessa. Sim, mas o Caburé ele ficou 2 anos suspenso por causa de dívidas, por causa de problema de ter abandonado o campeonato, e depois desses 2 anos voltou com um grupo obscuro do Amazonas. E esse grupo fazia esse tipo de prática. Chegou na última rodada, o time jogava só para cumprir tabela, os amazonenses disseram, não, o time não vai viajar. Nem estavam nem aí. Resultado, Caburé pegou mais 2 anos de suspensão por causa disso. E a gente, passando agora para o lado de história e de camisa, o Leandro citou a segunda divisão do Tocantins. O futebol tocantinense, eu estou até com a camisa do Embu Guaçuano, o Leandro até levou um susto quando a gente começou a gravar aqui hoje. O Tocantins tem uma situação interessante. Tem a primeira e a segunda divisão, mas tem um campeonato amador que é organizado pela federação. E o time que é campeão, o Leandro vai até me corrigir se eu estiver errado, o campeão do amador, ele recebe um incentivo da federação para ele se profissionalizar e jogar. Foi o que aconteceu até com esse time, que vou até aproximar, porque o escudo é muito... Parece que o da Real Sociedade. Igualzinho. O Guaçuano de Colmeia. Você já foi em Colmeia, Leandro? Não, Colmeia é bem longe. Colmeia, para você ter uma ideia, a principal estrada que corta o Tocantins é a Belém-Brasília. Então, as cidades que não estão na Belém-Brasília são cidades mais periféricas. Então, para você chegar em Colmeia, você tem que andar, saindo de Palmas, 180 quilômetros até Guaraí, e aí em Guaraí você pega um caminho à esquerda, e aí são mais 120, 130 quilômetros. Não é fácil chegar em Colmeia. Agora, o Embu Guaçuano é o carro das bizarrices que acontece no futebol tocantinense. Como diz o próprio nome, é de Embu Guaçu, na Grande São Paulo. Só que os custos para você em São Paulo são bem maiores. No Tocantins é fácil. E aí os aventureiros foram lá e ficaram 1 ano em Colmeia. Acharam que ia ser tudo fácil, não foi. Colmeia não abraçou o clube. Até porque, como é que você vai gritar? Olha que porcaria. O nome já não ajuda também, né? Nome gigante desse jeito não ajuda nem um pouco. Não é sonoro, é feio. E a cidade de Colmeia não é fã de futebol. O outro time que saiu, agora falando, vou pegar um pouquinho mais de camisa, que eu separei o Tocantins.
Outro time que acho que saiu desse campeonato de... Não é legal falar várzea, é amador. Eu não sei se chegou a sair, é esse aqui. Não sei se o Leandro trabalhou. O Arsenal de Tocantins. De Tocantinópolis, lá no extremo norte. Cara, essas camisas... Arsenal do Tocantins. Já tinha ouvido. O escudo, não precisa nem te dizer que é parecido com o de alguém, né? Já dá para fazer uma Liga dos Campeões. Quase um plágio. Você imagina o Embu Açuana e Real Arsenal, já vai dar um Real Sociedade e Arsenal de Tocantins fazer um amistoso contra o Barcelona de Vilhena e pega o Real Ariquemes para finalizar o processo. Liga dos Campeões lá do B. E pega o Red Bull Bragantino do Pará depois. Pronto. É verdade. E essa camisa do Arsenal e essa do Embu Açuana, a gente consegue sempre nessa questão. O Leandro perguntou como é que eu consegui. A gente sempre tem contato com o fornecedor, e quem conseguiu tanto a do Arsenal com a Deca e essa daqui do Embu Açuana foi o Augusto Gonzalez. Um abraço para o Augusto, ele está sempre assistindo a gente. O Augusto está com um contato sensacional da Onza, cara. Eu consegui uma camisa do Atlântico, acho que não sei se é de Salvador, o Atlântico, é o time da Bahia. Já consegui do River Plate, do Boca Júnior. Eu tenho as camisas do clássico sergipano, Boca e River, cara. Graças ao Augusto. Se eu não me engano, é Boca Junior, né? Nem tem o R, tem um que é assim, não Boca tem? Júnior. Boca Júnior. Esse aí é Boca Júnior mesmo, não tem nem o S. O S foi desviado, digamos assim. Faltou na hora de registrar. Ô, Juan, e você separou alguma camisa de Rondônia aí pra gente? Que eu separei algumas aqui, mas o convidado agora... Você tá na terra agora, você é um rondoniense de moradia e de coração a partir de agora. Olha, eu vou ser sincero que eu estou aprendendo cada vez a amar esse lugar, principalmente pelo fato de em 15 minutos eu moro quase na zona rural aqui de Porto Velho, eu estou no trabalho lá no centro, então isso já ajuda bastante. Eu separei aqui, ó, essa aqui é do Real Ariquemes que já ganhou títulos aqui, inclusive enfrentou Londrina, foi 1-0 Londrina, um jogo que o Real poderia ter ganho, inclusive. O Londrina também está em tudo. Está em todas, o Londrina está em todas. Pior que essa camisa aqui, eu nem sabia que vocês iam falar desse time. Foi aleatório, assim. Tem zebra, tem um Leandro atrapalhado no Tocantins, mas eu tinha esquecido que o Londrina tinha feito a passagem. Tentou passar despercebido lá no cantinho, não deu muito certo. Ó, essa aqui, ó, é do Rondoniense Social Clube, tem um projeto social muito bacana, começou muito bem no primeiro ano, já conseguiu o título rondoniense, depois ele chegou até a semifinal da Copa Verde, onde perdeu para o Cuiabá, né, e hoje sofre para pagar salários. É de Porto Velho esse time. E esse aqui é o do Genos, né? O Rondoniense e Genos que fazem o clássico aqui. Se eu não me engano, é o clássico das cores, né? Porque o Rondoniense não tem 3 cores, são 4. Então complica até para dar nome. Aí o Rondoniense enfrenta normalmente o Genos, que é como clássico daqui. O Genos, que é o time mais velho aqui da capital, e nunca deixou, segundo o próprio presidente, nunca deixou de disputar um campeonato que fosse convidado. Inclusive, a Copa Verde do ano passado caiu no colo do Genos, porque o Genos tinha sido a 7ª campanha, mas aí o Guajará desistiu, o Vilenense desistiu, um monte de gente desistiu, caiu no colo do Genos. Mas a Copa Verde do ano passado também foi feita nas coxas, legal, né? Não, o Genos que enfrentou o Costa Rica, que nunca tinha disputado nada, e teve chance de ganhar os 15 minutos finais, o Genos cansou e o Costa Rica foi lá, empatou e virou o jogo. Não essa fale aqui é do mal do Costa Paraná, Rica, que é meu time do Mato Grosso do Sul, tá? Não fale mal do Costa Ricão da massa. Não estou falando mal, mas na partida o Genos teve chance de ganhar, era para ter ganho, inclusive, mas faltou perna. Como eu falei, sempre falta alguma coisa. Esse aqui, ó, do de Paraná, o maior campeão, junto com o VEC, né? Sempre, ano passado, foi vice-campeão. É um time que ou faz um campeonato muito bom ou faz muito ruim. Não tem meio termo. E nos últimos 2 anos, o de Paraná conseguiu boa campanha e, inclusive, desde o ano passado, voltou a reeditar o clássico contra a equipe da União Cacoalense, que, inclusive, anunciou o Jobson e tinha anunciado
o Ramon, União Cacoalense, que voltou ano passado depois de estar licenciado. O Leandro quer falar alguma coisa, Leandro? O Gi Paraná, que teve Gi Paraná no ataque, né? O ex-Inter e ex-Corinthians, né? Exatamente, só que ele veio, mas não jogou, né? Jogou 1 ou 2 partidas só e o time foi um ano que o time foi muito mal, né? E ele não conseguiu se firmar de jeito nenhum. Ele jogou 1 ou 2 partidas. Não sei se o Juan estava lá em Rondônia no passado já. O Gi Paraná no passado foi até um amigo meu que foi goleiro, o Sergião. Ele tinha feito um grande campeonato da Série C aqui pelo Magiense. Eliminou o meu Paduano nos pênaltis. Foi até aí que eu tenho uma amizade com ele. Ele pegou 3 pênaltis nesse dia, eliminou o Paduano. E aí ele foi para o Gi Paraná, voltou para o Magiense. Ele está lá, ele estava no Barbalha esse ano no Campeonato Cearense. O Barbalha, muito provavelmente, quem levou ele foi o Paulo Chardon, que foi o técnico do Gi Paraná na última disputa do campeonato, onde o Gipa chegou até a semifinal. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu. Tem mais alguma camisa para a gente? Tem a do Porto Velho, que é o novo queridinho da capital, conseguiu fazer uma média. Olha o escudo do Bayern de Munique. Na verdade, o Porto Velho era um antigo 14 bis, que era um time que era amador, mas a camisa é muito bonita, mas que servia para fazer amistosos com times da primeira divisão aqui, e acabou se profissionalizando de 14 bis, virou Porto Velho para tentar a identificação com a cidade. E deu certo, porque conseguiu uma média de público de 1.300 pessoas, que é muita coisa para o Aluizão. Né? Muita gente indo para o estádio. O Leandro também até regalou o olho agora, até levei um susto. 1.300? Sim, 900. Ficou entre 900 e 1.300. Nunca foi mais baixo do que isso no último campeonato. Foi muito um trabalho de marketing muito bacana, entendeu? Só que foi, de certa maneira, prejudicado nesse ano porque não tivemos jogos na capital. Porque o estádio da capital, o Aloysio Ferreira, ele, pasmem, na época do campeonato estava em obras. Aí eles tiveram que jogar em Jaci, Paraná, que é na capital, mas é longe pra caramba. Fica 1 hora daqui. Cidade simpática, tudo pertence, na verdade é distrito, não é cidade. Pertence a Porto Velho, é muito bacana, estádio simpático, mas não pode receber torcida, e fica 1 hora daqui. O Genos foi jogar em Humaitá, né, fez um interestadual, foi jogar no Amazonas, há 2 horas, inclusive tive a oportunidade de conhecer os dois estádios. Humaitá tem um time com esse nome no Acre. Essa cidade é de Rondônia ou é de outro estado? Tem 2, Amazonas. Tem no Acre e tem no Amazonas. Tem no Amazonas também. Aí o que acontece? Inclusive o técnico do Genos, ele teve uma passagem pelo Humaitá do Acre. Mas estava na Alemanha quando chegou para o Genos. E o estádio estava em obra. Ele estava na Alemanha. O estádio estava em obra. Durante a competição, os times conseguiram se mexer e tal, só que a obra não andou. Aí conseguiu uma partida no estádio, que foi o Porto Velho e Guajará. E logo depois veio a pandemia e paralisou o campeonato. Partida sem torcida, é claro. O problema, então, está muito claro que é o estádio, né? Não pode liberar esse estádio. Então, segundo a Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura aqui do estado, ou fazia o dinheiro porque ou fazia a obra no estádio porque tinha verba, ou não tinha mais obra. Então decidiram fazer assim mesmo. Só que o Porto Velho conseguiu fazer uma partida lá. Eu te amo, inclusive Brasil. contra o Guajará, que é essa camisa aqui. Brasil espetacular, cara. O Juan falou a questão do jogo aí do rondoniense que jogou em Humaitá, que é Amazonas. O Leandro trabalhou no Tocantins. E eu consegui uma camisa do Juventude de Dianápolis, lá do Tocantins. Dianópolis. Eu fui pesquisar para essa. Aí eu fui descobrir que a ícone também fornecia, até consegui com a ícone. O Juventude, uma vez, numa Série B do Tocantins, cara, ele mandou o jogo em Barreira, que era Bahia. Até perguntei para o cara, isso é normal, cara? Ele não, ninguém entendeu. Você estava nessa época lá, Leandro? Sim, estava.
O que aconteceu é que o estádio em Dianópolis estava interditado. Eles mandaram jogos em Barreiras, porque Dianópolis é muito perto da divisa com a Bahia. De Barreiras a Dianópolis, acho que dá uns 170, 180 quilômetros. Mas no ano passado, na segunda divisão, aconteceu também com o Arsenal. O Arsenal mandou jogos em Carolina, no Maranhão. De Tocantinópolis a Carolina é muito pertinho, bem pertinho mesmo. Tocantinópolis, na verdade, fica em cima da divisa. Você vai na praia de Tocantinópolis, do outro lado da praia é Porto Franco, já no estado do Maranhão. Então, há uma proximidade. Cara. O Brasil é muito legal por causa disso. Teve um ano que o campeão... Mandi e amigos... Foi Marília de Imperatriz. Marília. Nossa... tem um detalhe interessante. Acho que o Mandi tem um detalhe interessante sobre essa situação do Genos em Humaitá, que era a segunda tentativa do Genos de ir para Humaitá, porque o presidente do Genos ele tem uma ligação com o Humaitá, ele tem um projeto lá. E na primeira vez eles tentaram jogar o sub-20 do Rondoniense lá, só que a federação brecou, botou no regulamento que os jogos tinham que ser no limite do estado de Rondônia, não poderia passar o limite. Só que chegou na hora do campeonato, aí não tinha estádio em Porto Velho, eles tiveram que ceder e os jogos foram em Humaitá. Estive até no estádio em Humaitá, a galera foi para o estádio mesmo e fazia um barulho bacana. Tem uma torcida do Genos em Humaitá, entendeu? E a maioria do time era de Humaitá, com os jogadores da própria região. Só que a qualidade do gramado era péssima. E para fazer até a geração de imagens para o estúdio, para o narrador, fazer o geladão, como a gente chama, era complicado, porque você não conseguia ver um pedaço do campo no canto esquerdo, porque tinha 3 postes na frente. Brasil é demais, cara. O Brasil é sensacional. Tem um detalhe interessante sobre times que jogam, tem bastante, né? Times de Minas que jogam em Brasília, goianos que jogam em Brasília, no Candango. Tem o Timon, que até hoje eu não sei se é do Piauí ou do Maranhão, que ele joga o primeiro semestre do Maranhão e o segundo do Piauí. Ele estava até disputando a primeira divisão do Piauiense esse ano, mas no ano passado eu acho que ele jogou a segunda do Maranhão. É um híbrido. Meu Deus. Ô, Renato, onde der certo, ele vai ficar. Ô, Renato, depois que o Leandro e o Juan falaram da Copa do Brasil, que o Londrina tomou pau dos dois, você ficou bem voado no canto. Não tomou pau dos dois, não. De um ele venceu. Do Real aí nós passou. Do Gurupi, mas com ressalvas, hein? Com ressalvas. O Real jogou muito bem, poderia ter ganho. Pode vir Real, Barcelona. De pode camisa. Vir quem for, hein? Só não pode vir o Gurupi. O Gurupi só volta em 2021. Calma. Eu tenho essa camisa aqui A gente já fechou as portas já, no ritmo que vai. Do Barcelona de Vilhena. Isso é lindo, hein? O Barcelona de Vilhena. Tem o Barcelona. E Vilhena é uma das cidades com mais times. Eu Vilhenense, Vilhena, Barcelona, e se apertar, espreme mais, sai mais aí. Sai mais. Tem o Barcelona, que conseguiu pegar muita torcida do VEC, e agora o Vilhenense também. O time, o VEC acabou deixando uma lacuna, mas ainda é o time com mais torcida lá em Vilhena. Mas é uma cidade que pulsa futebol. Só o Barcelona teve ano passado problema com salários e tal, mas sempre chega. Esse aqui é de um time que ele não existe mais, né? O Rolim de Moura. Ele tá paradão, né? Tem um tempo já. Ele tá parado, né? Inclusive, na última participação dele, sofreu bastante também com pagamento de salários, e o Rolim, entre aspas, foi substituído pela equipe do Guaporé. O Guaporé de Rolim, que joga em Cacoal. O Guaporé de Rolim que joga em Cacoal, porque o Rolim não tem condições... Essa é a Série C do Carioca. O time nunca joga em casa. Exato. Porque o Rolim não tem condições, o estádio não tem condições de receber jogos. E o detalhe é que a torcida do Guaporé até vai pro estádio mesmo. Aí, essa aqui é que você falou do Guajará, Juan, que você perguntou no início. Essa aqui é de goleiro do Guajará, a camisa de goleiro do Guajará, é difícil de linha. Também consegui com a Ícone, o pessoal da Ícone lá. Essa é interessante, que foi no ano que o Guajará quase conseguiu se classificar para a segunda fase do Campeonato Rondoniense, que foi logo quando eu desembarquei aqui,
porque o Guajará nunca faz boas campanhas, exceto 2000, quando conseguiu o título surpreendente do Campeonato Rondoniense. O Guajará sempre rateia nas campanhas, parece que vai e não vai. Mas nesse ano ele fez uma campanha tão boa, muitos baianos vieram jogar na equipe do Guajará, fez uma campanha muito boa, quase se classificou. Faltou 6 pontos. E eu vou te falar de onde foi esses 6 pontos, Mandi. Foi dos 2 primeiros jogos onde não tinha jogadores regularizados na equipe do Guajará, eles jogaram mesmo assim, perderam os pontos, ganharam as partidas, mas perderam os pontos, ficou tudo isso por isso, mas acabaram perdendo a vaga no final. Eu tô rindo do Leandro agora, eu tô rindo mais do Leandro que da história. Eu não tivesse perdido pro Londrina mesmo. É tão futebol norte isso. Você vai pegar histórias iguaizinhas em Rondônia, no Acre, em Roraima, no Amapá, no Tocantins, enfim. Na Série C do Rio, então. Ô, Leandro, agora eu vou falar de camisa do Tocantins. Eu não consegui achar a do Juventude aqui, mas eu vou te mandar a foto depois. Essa aqui é do Sparta, do Tocantins. Eu não sei se é outro amador que virou profissional nesse campeonato da federação. O Sparta chegou a jogar uma Série D do Brasileiro, chegou a jogar Copa Verde. Copa Verde! Sim. Jogou contra o time de Rondônia, Real Ariquemes. Venceu nos pênaltis do Real Ariquemes. Nós até demos no dia seguinte. Sofrido pra gente, muito sofrido. Tem até, se você for procurar aí a matéria do jogo, que a gente deu no Bom Dia Tocantins na época, até um torcedor do Sparta, na hora do último pênalti, ele comemorou tipo Dona Bela da escola do professor Raimundo, caiu no chão para trás e começou a balançar as perninhas. Parecia uma baratinha. A gente fala assim. Pode falar, Leandro. O Sparta também veio do amador, também foi campeão amador, está até hoje aí na primeira divisão, ele é mantido por uma empresa chamada Caltins, lá em Araguaína. Hoje é o único representante da cidade de Araguaína no futebol tocantinense. Não sabemos até quando. Já jogou uma Série C, né? Sim, uma Série D. Não, acho que Série C também. O Araguaína chegou a jogar uma Série C também. Ah, sim. Subiu da D para C, ganhou nos pênaltis do Uberaba. É mais uma camisa da Ícone. A Ícone, ela ajuda pra caramba a gente que é colecionador, cara. Vocês não têm noção do que é a Ícone pra gente. Agora, se serve de consolo, depois de ter passado pelo Real Ariquemes, o Sparta enfrentou o Luverdense e tomou uma sapatada 7-0. Foi o Londrina. Perdeu pro Leque. Tomou 7 do Leque. Tomou 7 do Leque. O time que até hoje é comandado pelo folclórico Fernando Brasília. Ô, Leandro, essa daqui eu acho que é do time, não sei se mais tradicional é a palavra certa, mas o mais conhecido do Tocantins, eu acho. Que é o Palmas, é a camisa até da WA, que é uma empresa do Rio. Tá até na etiqueta. A maioria das minhas blusas estão na etiqueta, eu não uso quase todas, entendeu? Essa é uma camisa muito bonita, cara. É um material muito legal também. O escudo do Palmas é muito bonito também. Eu não sei o que significa esse sol no meio de tudo, mas... O sol, ele está na bandeira do Tocantins. É o sol que faz parte da bandeira. O Palmas, que curiosamente é Palmas Futebol e Regatas, mas nunca teve regata, nunca teve equipe de remo, de canoagem, de natação, de nada. Isso que é engraçado. Você pode ver 2 remos lá em... Mandi. É uma imitação do Botafogo. Joga no Newton Santos, ainda tem regata no nome. Tá? Tipo isso. Mas o Newton Santos de Palmas veio primeiro. Mandi, tem um detalhe interessante. É até Vocês curioso. Vocês falaram aí do sol. Calma aí, vamos lá. Primeiro os mais velhos. Vai, Leandro. Não, é até curioso. Eu tava ouvindo, pode ir. Na inauguração do estádio Newton Santos, o Newton Santos esteve presente na inauguração. O Newton Santos morou um certo tempo em Palmas, comandou escolinhas de base lá em Palmas. Até hoje as escolinhas que ele fez, até hoje são chamadas escolinhas do Newton Santos. Mas na inauguração ele não sabia que o estádio se chamaria Newton Santos. Ele puxou a placa, olhou, regalou o olho e quase cai para trás. A mulher teve que aplaudir ele. Quase mataram o velho. Pode falar, Juan. Agora é com você. Você tinha uma história aí? Pode falar, Juan. Você tinha uma história pra gente aí. Não, o detalhe interessante é que assim como esse escudo do Palmas é todo estilizado e muito bacana até, me lembrou o escudo do Genos, porque no escudo do Genos, isso aqui é o Forte Príncipe da Beira,
que é um local que fica na divisa com a Bolívia, no interior do estado. E é um escudo bem estilizado e me chama bastante atenção que esses escudos diferentes. O do Palma, muito, muito interessante, e esse daqui, que é o do Gênesis, talvez seja mais diferente daqui, que tem justamente o Forte Príncipe. Deixa eu acertar aqui a câmera. Aqui. Tem o Forte Príncipe desenhado. E o detalhe das 3 caixas d'água, que eu sempre tive essa situação aqui, que tem 3 caixas d'água na bandeira de Porto Velho, em vários escudos, é porque tem 3 caixas d'água que foram construídas pelos ingleses na possante Praça das 3 Caixas d'Água, em Porto Velho. Que nome sugestivo. É divisa com o país do Carlão, você viu? País do Carlão é o Acre. Tudo junto. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente já foi ver camisa de Rondônia, já viu do Tocantins, agora a gente vai para o Pará, que o Leandro também trabalhou lá. É até a camisa que o Leandro está hoje. O Leandro não vai nem poder, se o Leandro estivesse morando em Belém, ele nem poder sair na rua. A torcida do Remo ia bater nele, entendeu? Tô seguro. Por isso que eu tô usando. Eu tenho da dupla Repá, essa camisa do Paysandu em homenagem à França, eu acho espetacular. A camisa de goleiro. Essa do Remo é tradicional. Não existe camisa do Remo sem patrocínio da Yamada e do Bampará. Não existe. É patrimônio da humanidade a camisa do Remo com esses 2 patrocínios. O Paysandu também teve. O Paysandu, eu tenho uma camisa que o Paysandu, acho que era Big Belém, o patrocínio que o Paysandu tinha. Big Ben. É outro Paysandu. Quem tem uma camisa do Paysandu tem que ter uma camisa do Paysandu com patrocínio da Big Ben. O Remo também tinha. A Big Ben era uma rede de farmácias famosa do Pará. Eu vou levantar aqui agora, que é a camisa mais maluca que eu tenho, porque é uma combinação de cor que a pessoa tem vertigem. Cametá. O Mapará Atômico. É outra camisa que o Augusto Gonzalez conseguiu pra gente com a Gol Esportes, que é até a fornecedora, e o Juan caiu, que era até a fornecedora. Do Pará, eu não consegui separar do Águia de Marabá aqui, que tem patrocínio pra cacete mesmo. Eu queria trazer a do Águia, porque o Leandro tem uma história muito legal do jogo que ele cobriu, né, Leandro? O Leandro citou o jogo Águia e Fluminense, gerou um meme esse jogo. O famoso Nossa de Trivela para o Sinésio, que o Luiz Roberto, na transmissão para a Globo Rio, o Luiz Roberto tem os bordões dele, os negros maravilhosos da França, sabe de quem? Gerou um Nossa de Trivela para o Sinésio, foi tão espontâneo que no YouTube você consegue achar esse lance recortado. Não sei se, Leandro, se vocês chegaram a ver, Nossa de Trivela para o Sinésio, virou meme na época. Esse ficou famoso. Nesse jogo eu estava na transmissão pelo Sport TV, mas foi o jogo que revelou ao mundo, ao Flamengo, o Aleilson. Campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, Aleilson. Para você ver como é que o futebol é Cinderela, né? O Aleilson se apresentou no Flamengo no mesmo dia do Adriano. E detalhe, onde estava Aleilson um ano antes deste acontecimento, dele estar treinando ao lado do Adriano? Ele era funcionário de uma fábrica de cabo de vassoura em Marabá. Jogava peladinha de vez em quando, jogou contra o Águia uma partida amistosa, tentou com um jogo, e com isso acabou indo para o Águia. De um ano da fábrica de cabo de vassoura para treinar ao lado de Didico. E ser campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Depois ele jogou até no Olaria no ano seguinte, acabou. Sempre estava no Olaria, mas depois acabou aposentando. Você pode contar a história da caixa de bombom aí, Leandro? Essa é famosa. O Águia, o técnico mais famoso do Águia é o João Galvão. O João Galvão foi dirigente do Águia, foi treinador. E ele tem 400 apelidos. A camisa do Águia aqui, enquanto você vai contando a história, eu estou ouvindo. E ele tem 400 apelidos, inclusive no futebol paraense. João Coragem, João Bocudo, João Bocão. Ele é bem polêmico. Ele é um paraibano radicado há muitos anos na cidade de Marabá, tem um emprego bem sucedido lá, e aí virou técnico do Águia. E no jogo contra o Fluminense, ele veio com uma caixa de bombom de castanha
Olha, Léo Lab, Pará, parece um sindicato das indústrias de ferro. Foi isso que sustentou o Águia durante muitos anos. Prefeitura de Marabá, Unimed, tem bastante patrocínio aqui. Pagava as contas, feio, mas pagava as contas. Mas aí no jogo do Águia contra o Fluminense, o João Galvão se muniu de uma caixa de bombom de castanha que tem tanto aí em Marabá. Marabá, inclusive, é do formato de uma castanha, o plano piloto, tipo Brasília. Ao invés da águia, é uma castanha. E ele chegou com o Parreira, sou seu fã, muito obrigado pelo que você fez pelo futebol brasileiro, queria te dar essa caixa de bombons para mostrar o nosso carinho, nosso apreço. O Parreira ficou todo bonachão e pensou, estou em casa, vou jantar esse time. Foi jantado pelo João Galvão. O Águia ganhou, né? 2-1, 2-0. E no jogo de volta tem o grande Luiz Roberto com nossa de trivela para o Sidésio. E 3-0 com a arbitragem dando aquela ajudinha, né? Se tivesse sido Londrina, o Águia de Marabá tinha passado, eu tenho certeza. Com certeza. Já tinha matado no primeiro, já. Voltando agora de camisa, eu separei aqui do Amapá. O Amapá que tem o estadual, chegou a ter 4 times só, junto com o Roraima. Era metade dos times iam para a Série D, né? Porque dava 2 vagas. Essa é uma camisa que eu peguei com o meu amigo César, lá de São José dos Campos. É do São José, que eu acho que não joga mais. Aliás, eu tenho quase certeza que o São José do Amapá não joga mais. Profissional. E tem uma outra camisa aqui bem legal que eu separei, que ela é híbrida, Leandro. Você usou aquele termo agora há pouco aí. Ela é híbrida. Essa camisa aqui é do Oratório do Pará. Só que é uma camisa que até o Vitor Gualberto conseguiu com a gente, lá de Juiz de Fora, que no ano que o Oratório jogou a Copa do Brasil, ele jogou com o elenco da Esportiva de Guaxupé do Milton Neves. Então tem o escudo do Oratório na frente e atrás você tem os patrocínios da Prefeitura de Guaxupé e o escudo do Guaxupé. São cidades vizinhas, Guaxupé, Macapá, ali do lado uma da outra. Um detalhe. E essa daqui, Plácido de Castro, eu acho que tem o Plácido de Castro é um dos heróis da batalha lá que acabou trazendo o Acre. É o pai do Acre. É o pai do Acre, eu gostei dessa alcunha. Assim como é que ele é conhecido. Tem até uma menina, eu esqueci o nome dela, eu acho que é a presidente mais jovem de um clube no Brasil. Rafaela Escalante. Isso, ela que voltou com o Plácido para as competições. Eu posso estar cometendo um erro, mas eu acho que foi ela que ajudou nesse processo do Plácido voltar a jogar profissionalmente, não foi o Guá? Olha, eu conheço um pouco dessa história dela, é que ela é presidente mais jovem. Agora, a questão da volta eu já não tenho tanta certeza. Mas ela é bem ativa nas redes sociais com relação ao Plácido. E para chegar perto do final, Leandro, mais 2 da ícone. A ícone está sempre salvando a gente. A ícone é um ícone. Essa é a camisa do São Raimundo, de Boa Vista de Roraima. São Raimundo. Eu tenho um carinho muito legal pelo São Raimundo, que foi treinado pelo José Tavares, que foi campeão estadual com o São Raimundo em 2004. Aí em 2005 enfrentou o Botafogo na Copa do Brasil, perdeu, prejudicado pela arbitragem, e treinou o Paduano aqui em 2013. E também da ícone, o Barezão da Massa. Eu ia usar essa camisa aqui hoje. Baré. Linda. Muito bonita a camisa mesmo. E agora, Amazonas. Princesa. Esse tubarãozinho aqui eu acho espetacular. Eu não sei se é um boto, se é um tubarão. O que é isso aqui? Princesa que mandou o jogo contra o Internacional em Cascavel, uns anos atrás. Pertinho, eu Guaxupé para Macapá. É que em Cascavel é reduto de gaúchos, né? Tem muito torcedor do Grêmio e do Inter. Eu não podia terminar o programa sem uma piada dessa, gente. Diante do Princesa, todos os clubes tocantinenses são Londrina. Impressionante. A última camisa que eu tenho para
apresentar aqui hoje uma camisa que eu não botei pendurada ali. Ela está um pouquinho surrada, porque eu ganhei ela em 2003, eu não era colecionador, eu usava ela pra cacete. É uma camisa do São Raimundo, quando o São Raimundo ainda era o São Raimundo, disputava Série B do Brasileiro. O Isaac, que era um volante que jogou no Botafogo na década de 80 e 90, no final da carreira ele foi para lá, e essa camisa aqui especificamente, ela foi usada no jogo São Raimundo e Botafogo na Série B de 2013. 2003, perdão. O São Raimundo abriu 2-0, mas o Botafogo acabou empatando depois, no ano que o Botafogo e o Palmeiras subiram. É uma camisa que eu guardo com muito carinho. Apesar de estar surrada, eu tenho muito carinho por ela, ela nunca vai sair daqui. Estou vendo com nossos grandes colecionadores alguém para reformar esse número 5 aqui, que é a única coisa que está feia nela. Tem o sócio do Alexandre lá. Tem um amigo do Alexandre. Que tal? Isso da cadeia, rapaz. Vamos mudar de assunto, isso da cadeia. Rapaziada, foi quase 1 hora de papo, mas eu acho que foi um programa muito gostoso. A gente falar o que o Leandro e o Juan. O Juan ainda vive lá em Rondônia, o Leandro viveu no Pará e no Tocantins. O Renato ele não tem muito, mas ele separou até a camisa do Giovani ali. Na verdade, foi mais para montar cenário, porque eu só tenho camisa do Remo e do Paysandu, que, por sinal, peguei emprestado do Bolão, né? Essas camisas eu já vendi para o Bolão. Isso será a premiação do Bolão futuramente, quando voltar, quando passar essa pandemia. Vamos convidar o Leandro e o Juan para integrar o nosso bolão dos colecionadores em breve. Para você ver o nível, né? Das camisas premiadas. Opa! Do bolão. Bora. Para quem estiver vendo, é 15 prata por mês, o bolão está parado desde março, no metade de março. Quem fez piada com Londrina não entra, só para avisar, tá? E aí do Giovani. No caso, não deu nem para fazer piada, porque vocês ainda ganharam o jogo. Essa camisa daqui eu mostrei no primeiro programa. Camisa do Giovani. Começou na Tuna Luso, né, Matheus? Você estava falando? Pelo que eu vi no pai Google de Ogum aqui, ele começou na Tuna Luso, passou no Grêmio do Paysandu e depois roubou para São Paulo. Ganhou o mundo daí. Começou no futsal da Tuna. O Ganso também começou no futsal da Tuna. A Tuna é um grande revelador de talentos. Revelou Ganso, revelou Giovani. Felipe Mamão, quer ver? Felipe Mamão. Felipe Mamão é um mito. Felipe Mamão nem vou falar aqui. Eu consegui uma camisa da Tuna com o Felipe Mamão, cara. Ele nem deve lembrar, eu era um moleque ainda, enchi o saco dele na MSN. Pô, aí eu fui descobrir com o Leandro essa semana que o Felipe Mamão, ele tá fazendo o que na vida agora, Leandro? Gerente de banco. Sensacional, cara. Mas, tipo assim, essas histórias vocês trouxeram pra gente aí. Eu, que sou um fã do futebol alternativo, que por muitas vezes é um alternativo triste, eu acho muito legal de ouvir essas histórias. Pô, eu não sabia que o time de Rondônia estava mandando jogo em Manaus, no Amazonas. Um time do Tocantins mandar jogo no Maranhão. Eu só sabia do Tocantins mandar na Bahia. Acho que essas histórias são muito legais. Eu que gosto desse futebol do alternativo do Brasil. E eu só tenho que agradecer a vocês. O Renato hoje perguntou se estava tudo certo na hora do almoço. Eu tirei uma foto da televisão, estava o Leandro da RJ quando a Paula Mendes. Eu falei, ó, o Leandro vai sair da RJ direto pro Locamiseiros, com moral, hein? O homem apresentou o RJ1 e 2 no sábado, rapaz. Você tinha que ver. Tá chique demais, olha. Não vou comprometer ele, não vou falar qual que é o cachê dele aqui. Vamos para a próxima. Então vamos falar do Santiago hoje. Ô, Leandrão, obrigado, cara. Eu que agradeço. Eu já trabalhei na InterTV há 10 anos, eu trabalhei na InterTV Planície, eu era o estagiário lá do portal, fazia as coisas para a TV. Eu sei como é corrido uma TV, depois eu fui para a TV Record, eu sei como que é corrido. Você dispensar hoje 1 hora do seu tempo, você podia estar com a sua esposa para aqui gravando com a gente, foi 1h30, porque para quem a gente não sabe, tem um bate-papo de 15, 20 minutos antes, que é censurado, é sensacional antes do programa esse bate-papo. Leandrão, muito obrigado, cara. Valeu. Ô, Carrasquinho, vê se volta a dar parabéns para os clubes lá, tá?
Pelo amor de Deus. E mais uma vez, obrigado você também, cara. Sei que está gerenciando o esporte da CBN aí em Rondônia, sei como é corrido, não sei se você está no geral ou está no esporte, mas eu sei como que é corrido você ser chefe do setor numa emissora de rádio, ainda mais da CBN. É bem corrido, né? Na verdade, eu apresento o esporte, mas coordeno tudo. Ainda faço parte do processo de integração entre TV, né? Porque é da Rede Amazônica, é da mesma empresa, entre a TV, a rádio e o site, né? A transmissão, quando tem transmissão de jogo, é integrada. É todo mundo junto, entra na TV, vai para a transmissão, o pessoal da TV vem para a rádio para fazer a transmissão do rádio também. É bem corrido, mas falou de futebol, falou de esporte, a gente sempre arruma um tempo para poder conversar, afinal, eu sou também amante do futebol alternativo, muito por conta do meu pai também, que me levava para ver jogo de sub-15 e sub-17 lá no Nova Iguaçu. Então, é muito alternativo esse tipo de situação, e até hoje, né, gosto bastante. Falou em esporte, até muda o semblante, é muito legal. Eu que agradeço pela participação, o Mandi, agradeço a oportunidade de fazer parte da mesa, Leandro e Renato. E estou aqui à disposição. Camisa é o que não falta. Quando quiser discutir, a gente chega aqui junto. Opa, caiu o celular do Leandro, ele deu uma despencada. Bate o escanteio e corre para cabecear ali pelo jeito. Renato, apesar de você ter ficado moado depois que o Leandro falou que ele estava lá no estádio quando o Londrina dançou, você ficou meio moado. Não fica triste, não. A gente vai tentar arrumar um programa que o Londrina ganhou de alguém, a gente vai trazer alguém com o Londrina. Posso contar uma curiosidade desse jogo? Pode. Adoro. Quanto que fosse o resto do ano? No dia do jogo, eu fazia o comentário no Bom Dia Tocantins e me perguntaram quais as chances do Gurupi, que o Londrina era franco favorito, né? Eu falei, olha, se fossem 2 jogos, é lógico que o Gurupi seria... A lógica daria que o Gurupi cairia. Mas é um jogo só. Tudo pode acontecer. Uma bola parada, um lance fortuito. E aí, como é que foi decidido o jogo? Numa bola alta, o goleirão largou a bola estava escorregadia, porque era muita chuva, e o zagueiro Alan, que depois que até jogou no Flamengo, acabou fazendo de cabeça o gol. Eu comecei meu comentário no dia seguinte falando, eu não falei? Eu avisei. O Londrina tinha feito uma boa campanha na Série B uns meses antes, né? Ele terminou, acho que em 6º, se eu não me engano. Então, realmente era franco favorito. Poucos aqui ouviam falar do Gurupi. Até por isso aquela revolta que a gente falou no meio do programa. Mas eu não fiquei chateado, não fiquei bravo, não. Na verdade, eu tava tendo uma aula aqui. Para mim foi um prazer aí participar hoje com o Leandro, com o Juan. Os 3 aí, o Matheus também é formado nisso. E, assim, de uma brincadeira de amigos, né? Que rolou aí 2, 3 semanas atrás de fazer o Loucamiseiros. A gente tá podendo ter essa chance aí de participar com o Férez. Então, eu que tenho a agradecer aí. Gostei muito do programa, de ver um pouquinho sobre o futebol no Norte, que confesso que não é muito a minha rotina no dia a dia, né? Mas é muito bom aí, um prazer mesmo receber vocês 2 aí e o Matheus aí mais uma vez. Valeu, galera. Eu vou fazer o seguinte, a gente sempre encerra com um gol. Eu comentei que a gente ia encerrar com o gol do título do Paysandu na Copa dos Campeões de 2002. Vai pôr o gol do Gurupi. Ai, meu Deus. Mas eu vou matar com a narração da rádio local. Eu imaginei. O gol da vitória do Gurupi sobre o Londrina na Copa do Brasil de 2017. Vou embora. Eu vou ter que fazer isso, cara. Não tem como não fazer isso. A gente vai encerrar o programa de hoje, então não fique puto, pelo amor de Deus. Eu vou tentar ver quem foi que fez o gol da vitória do Gurupi, que eu vou anunciar isso agora. Marco Safira no gol. Marco Safira. Foi o Alan, né? Então vamos lá. Zagueiro. A gente vai encerrar, então, o programa de hoje com o gol de Alan, Gurupi 2, Londrina 1, Copa do Brasil de 2017. Eu vou achar com a narração de uma rádio local para fazer mais raiva ainda no canal. Qualquer coisa, Leandro, se eu não achar, eu e você vamos gravar uma narração para botar aqui no final do programa, então, desse gol, tá? Fechou. Valeu, rapaziada. Papo muito gostoso. Boa noite para todo mundo e saudações. Valeu. Lá vem bola na área, ninguém. Goleiro falhou, rebote. Gol do Gurupi. Alan!
Santiago!